A cápsula que revelou o tempo. Uma descoberta que desafiou nossa compreensão do passado e do futuro. Em uma remota região do Brasil, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária que abalou os alicerces da ciência moderna. Durante uma escavação de rotina, eles desenterraram um objeto metálico cilíndrico, coberto de símbolos estranhos, e emitindo um brilho suave. Inicialmente confundido com um artefato antigo, o objeto logo revelou ser muito mais do que parecia. Quando os cientistas finalmente conseguiram abri-lo, foram surpreendidos por uma explosão de luz e energia. O que se seguiu desafiou toda a lógica e razão. Imagens holográficas surgiram do interior da cápsula, mostrando cenas do passado distante e do futuro longínquo. Era como se o próprio tempo tivesse sido capturado e comprimido dentro daquele pequeno cilindro. Os pesquisadores observaram maravilhados, enquanto vislumbravam dinossauros vagando por florestas primitivas, civilizações antigas, erguendo monumentos colossais, e cidades futurísticas com tecnologias, além da nossa imaginação. Mas a verdadeira natureza da cápsula do tempo só começou a se revelar, quando as visões se tornaram mais nítidas e detalhadas. Os cientistas perceberam que não estavam apenas observando cenas aleatórias, a cápsula parecia responder aos seus pensamentos e perguntas. Quando um arqueólogo se perguntou sobre as pirâmides do Egito, a cápsula projetou imagens de sua construção, revelando técnicas e ferramentas até então desconhecidas. Quando uma historiadora questionou sobre o destino de civilizações perdidas, a cápsula mostrou o auge e a queda de impérios esquecidos. A empolgação inicial logo deu lugar a um sentimento de inquietação. As visões nem sempre eram agradáveis ou reconfortantes. Cenas de guerras devastadoras, catástrofes naturais e colapsos sociais também apareciam, levantando questões perturbadoras sobre o futuro da humanidade. Os cientistas se viram diante de um dilema ético. Deveriam compartilhar esse conhecimento com o mundo, ou as revelações da cápsula do tempo eram perigosas demais para serem divulgadas? Enquanto debatiam, mais descobertas surpreendentes emergiam. A cápsula não apenas mostrava eventos passados e futuros, ela parecia capaz de alterá-los. Quando um pesquisador expressou o desejo de mudar um evento histórico trágico, as imagens se distorceram e reescreveram diante de seus olhos. Isso abriu um novo campo de possibilidades e perigos. A capacidade de alterar o passado e moldar o futuro estava literalmente nas mãos deles. O poder era tentador, mas as consequências potenciais eram aterrorizantes. À medida que as notícias sobre a cápsula vazavam, o mundo entrou em polvorosa. Governos exigiam acesso à tecnologia, grupos religiosos a denunciavam como heresia, e o público estava dividido entre fascínio e medo. Os cientistas se viram no centro de uma tempestade global. Pressionados de todos os lados, eles lutavam para entender e controlar o poder que haviam desenterrado. Cada nova descoberta sobre a cápsula levantava mais questões do que respostas. De onde ela veio? Quem ou que a criou? E qual era seu verdadeiro propósito? As teorias iam desde tecnologia alienígena até experimentos secretos de viagem no tempo. Mas a verdade permanecia elusiva. Enquanto isso, os efeitos da cápsula começaram a se espalhar além do laboratório. Pessoas em todo o mundo relatavam visões estranhas e sonhos vívidos de outros tempos. Alguns afirmavam ter desenvolvido habilidades precognitivas ou lembranças de vidas passadas. A realidade parecia estar se desdobrando. O tecido do espaço-tempo estava se tornando instável, com relatos de anomalias temporais surgindo em várias partes do globo. O passado, presente e futuro começaram a se misturar de maneiras imprevisíveis e potencialmente catastróficas. Os cientistas trabalhavam freneticamente para conter os efeitos da cápsula, mas era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais tentavam controlar seu poder, mais ele parecia escapar e se espalhar. Em meio ao caos crescente, uma teoria ousada emergiu. E se a cápsula não fosse uma ferramenta para observar ou alterar o tempo, mas um teste, um desafio colocado diante da humanidade por uma inteligência superior, para ver como lidaríamos com tal poder? Esta ideia ganhou força quando novas inscrições na cápsula foram decifradas. Elas falavam de escolhas, responsabilidade e o destino da consciência cósmica. A humanidade estava sendo julgada, e nossas ações determinariam não apenas nosso futuro, mas o futuro de toda a realidade. Com essa revelação, veio uma mudança de perspectiva. Os cientistas perceberam que a verdadeira questão não era como usar o poder da cápsula, mas se deveríamos usá-lo. O conhecimento e as habilidades que ela oferecia eram tentadores,
Mas talvez a verdadeira sabedoria estivesse em reconhecer nossos limites. Numa decisão controversa e corajosa, a equipe de pesquisa optou por selar a cápsula novamente. Eles entenderam que a humanidade ainda não estava pronta para tal responsabilidade. O risco de causar danos irreparáveis ao tecido da realidade era simplesmente grande demais. Mas o impacto da cápsula do tempo não podia ser simplesmente apagado. O conhecimento de sua existência e as visões que ela proporcionou mudaram para sempre nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. As anomalias temporais gradualmente diminuíram, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. A experiência nos forçou a questionar nossas noções de tempo, realidade e o próprio significado da existência. Filósofos, cientistas e líderes espirituais de todo o mundo se reuniram para discutir as implicações da descoberta. Novas teorias sobre a natureza do tempo e da consciência emergiram, desafiando paradigmas estabelecidos e abrindo novos campos de estudo. A cápsula do tempo, embora selada, continuou a inspirar e intrigar. Ela se tornou um símbolo do potencial inexplorado do universo e um lembrete da responsabilidade que vem com o conhecimento. Museus ao redor do mundo criaram exposições dedicadas à cápsula e às visões que ela revelou. Artistas produziram obras inspiradas nas imagens do passado e do futuro, enquanto escritores exploravam as possibilidades em novos gêneros de ficção especulativa. Escolas e universidades incorporaram o estudo da cápsula em seus currículos, usando-a como ponto de partida para discussões sobre ética, física quântica e filosofia do tempo. A descoberta catalisou um renascimento intelectual e criativo em escala global. Mas talvez o legado mais importante da cápsula tenha sido a mudança que provocou em nossa perspectiva coletiva. Confrontados com visões de futuros possíveis tanto maravilhosos quanto terríveis, a humanidade foi forçada a refletir sobre suas escolhas e seu impacto de longo prazo. Movimentos ambientais ganharam novo impulso, impulsionados por imagens vívidas de futuros devastados pela mudança climática. Esforços para a paz mundial foram revigorados pela compreensão das consequências catastróficas de conflitos futuros. A ciência e a tecnologia, embora ainda valorizadas, passaram a ser vistas através de uma lente mais cautelosa. A ética e a responsabilidade se tornaram tão importantes quanto a inovação e o progresso. À medida que os anos passavam, o mistério da cápsula do tempo permanecia. Teorias continuavam a surgir sobre sua origem e propósito. Alguns acreditavam que era uma mensagem de nossos descendentes do futuro distante. Outros a viam como uma criação de uma civilização alienígena avançada. Independentemente de sua verdadeira natureza, a cápsula do tempo deixou uma marca indelével em nossa espécie. Ela nos mostrou o vasto potencial do universo e nos lembrou de nossa própria pequenez diante da imensidão do tempo e do espaço. Ao mesmo tempo, ela reafirmou a importância de nossas escolhas e ações. Cada decisão, por menor que seja, tem o potencial de moldar o futuro. A cápsula nos ensinou que somos tanto observadores quanto criadores de nossa realidade. Enquanto a humanidade continua sua jornada pelo cosmos, a lembrança da cápsula que revelou o tempo permanece conosco. Um lembrete constante dos mistérios que ainda temos que desvendar e da responsabilidade que carregamos como guardiões de nosso próprio destino. A cápsula do tempo, embora selada e escondida, continua a ecoar através das eras. Seu legado vive em cada nova descoberta, em cada avanço ético, em cada escolha que fazemos com o futuro em mente. E assim, enfrentamos o desconhecido com um misto de humildade e esperança, sabendo que o tempo, em toda a sua vastidão e mistério, ainda tem muito a nos ensinar. A jornada continua, e o futuro, embora incerto, está cheio de possibilidades. Gostou deste vídeo sobre a cápsula que revelou o tempo? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal Infinite Unial, para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios do universo e da existência humana.